Lucas, capítulo 2, versículo 8, e a leitura até o versículo 14. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram com medo, aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Amém? Amém? Leia comigo o versículo 11, você pode ler? Acho que a gente tem na tela esse versículo, o versículo 11, vamos ler numa mesma versão. Vamos lá? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mais uma vez, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que está saturada de notícias ruins, de notícias dramáticas, de grande tristeza. Nós temos presenciado isso. São arrombamentos, são guerras, tragédias, assassinatos, sequestros, maldades, crueldades, escândalos. E a mídia tem despejado tudo isso nas nossas casas. Os jornais estão encharcados de sangue. Essa é a realidade do mundo que a gente vive. Mas mesmo a gente vivendo num mundo assim, num mundo onde a gente ouve as más notícias, eu quero dizer a você nesta noite que nós temos uma grande e a melhor notícia. A melhor notícia, a boa notícia é que o Natal chegou. Eu não ouvi, irmãos. A boa notícia é essa: o Natal chegou. O Natal chegou. E o Natal é a mensagem de grande alegria. O Natal é a melhor e a maior notícia que o mundo já ouviu. O Natal é a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O Natal não é comércio. O Natal não é troca de presentes. Não é termos uma mesa rica, uma mesa farta, com alimentos saborosos. Isso até é bom, faz parte do pacote. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, nós vamos ter a comunhão, a confraternização com amigos e familiares. Isso até faz parte do pacote, mas não se trata do verdadeiro sentido do Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal é uma pessoa, e esta pessoa tem um nome, é Jesus Cristo. Aleluia! O texto que a gente leu, esse texto aqui de Lucas, a Bíblia trata deste assunto que eu estou compartilhando com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Se você ler depois na sua casa, Lucas no capítulo 1, você vai ver que o anjo de Deus apareceu a Maria em Nazaré da Galileia. Eu tive a oportunidade de estar no local, até posso estar lá uma foto, olha lá, gente. A gruta da anunciação do anjo Gabriel a Maria, revelando que ela seria mãe do Salvador. Eu estive nesse local, hoje tem o domínio ali da Igreja Católica, mas é um suposto lugar, uma gruta pequena, e foi nesse lugar que o anjo de Deus, ele aparece a Maria. E esse lugar
Nazaré ali era uma pequena vila muito pobre, inclusive a própria Maria veio de uma família pobre, e o anjo Gabriel anuncia a ela, neste lugar, que ela seria mãe do Salvador. Até então, nessa situação, Maria era comprometida com José, ela não era casada, ela era virgem, então ela gostaria de saber, ela queria saber como é que isso se daria. Então, depois, no capítulo 1, versículo 35, o anjo do Senhor explica para ela, dizendo as seguintes palavras: Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E aí diz a Bíblia que quando José e Maria saíram de Nazaré em direção a Belém, por decreto de Tibério César, eles não encontraram um lugar para ficar, não encontraram um lugar de estalagem, não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. Então eles foram para a estrebaria, numa manjedoura, e a Bíblia diz que naquela noite mesmo Jesus nasce em Belém, numa manjedoura. Olha só a foto também, que eu estive lá neste lugar, um lugar pequeno, também sob o domínio da Igreja Católica. Você viu um espaço bem restrito, pequeno, mas é a manjedoura ali onde Jesus nasceu. Queridos, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele nasceu numa manjedoura, que era um local onde os animais comiam, onde os animais se alimentavam. Jesus nasceu num estábulo, Jesus nasceu num berço de palha, Jesus não nasceu num berço de ouro. Veja, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, o arquiteto do universo, o dono do mundo, foi rejeitado no seu nascimento e rejeitado também na sua morte. A Bíblia diz que ele foi desprezado e dele não fizeram caso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E é interessante, passaram-se os anos, há mais de 2000 anos, e os homens continuam correndo, afobados, correndo de um lado para o outro, cuidando de muitas coisas, e eles já não se apercebem que também não tem um lugar para Jesus. Suas casas, suas estalagens estão cheias, estão abarrotadas, os seus corações estão ocupados com os cuidados deste mundo, e eles já não têm, os homens não têm um lugar para Jesus em seus corações. Vocês sabem que muitas coisas, hoje em dia, e muitas pessoas ocupam o lugar de Jesus na vida das pessoas. O Papai Noel, por exemplo, se tornou o astro principal do Natal. É a realidade, infelizmente. Mas enfim, não havia lugar para Jesus em Belém, como também por vezes não há lugar para Jesus em muitos corações. E aí, na continuação dessa história, meus irmãos, é interessante que no tempo certo, a Bíblia diz que em Belém da Judeia, que significa casa do pão, em Belém da Judeia, a casa do pão, na casa do pão nasce Jesus, que é o pão da vida. O pão da vida nasce na casa do pão. E depois no capítulo 2, que foi o que nós lemos aqui, meus irmãos, diz que naquela mesma noite, o texto diz, o anjo de Deus, ele vai ao encontro dos pastores, e a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo quando eles viram o anjo. Mas o anjo disse no versículo 10 e versículo 11, não tenham medo. Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Quantos gostam de boas notícias aqui? Deixa eu ver. Então essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, no mundo que a gente vive, no mundo de tantas notícias ruins,
de tantas angústias, de tantas maldades e tantas crueldades, o Natal, irmãos, é uma mensagem que vem do céu. O Natal é uma mensagem que vem de Deus e que traz para nós hoje a melhor e a maior notícia que o mundo jamais ouviu. Qual é essa notícia? Que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Ou seja, Deus vestiu pele humana e Ele entrou na minha história, Ele entrou na nossa história. Deus se fez homem. Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura. E Ele, este Jesus, Ele é o sentido do Natal. Ele é a pessoa central do Natal. Glória a Deus. Você sabe que a mensagem natalina que vem do céu, ela tem a sua centralidade, não nos anjos, não em Maria, não no Papai Noel, não nos enfeites que brilham as cidades, os enfeites que agora estão brilhando os ônibus da nossa cidade, não. Mas a mensagem natalina que vem do céu, ela tem a sua centralidade na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, urgente, resgatar esta mensagem que os anjos anunciaram em Belém, versículo 10 e 11. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia comigo. Eis que vos trago boa nova de grande alegria e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Agora, diante dessa introdução aqui, eu queria deixar com vocês, rapidamente, meus irmãos, três coisas importantes, três verdades fundamentais aqui sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus enfatiza para nós, diante desse texto, três verdades fundamentais que eu quero deixar para o seu coração. E a primeira verdade que a gente encontra aqui nesse texto é que Jesus é o Salvador. O texto diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? Quem é que nasceu, irmãos? O Salvador. Essa é a primeira verdade que nós encontramos, uma verdade fundamental desse texto. Quer dizer, Jesus foi anunciado aqui pelo anjo como Salvador, e Ele recebeu um nome, o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Glória a Deus. Ele recebeu o nome Jesus exatamente porque Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Veja que Jesus não nos salva, meus irmãos, pelos seus ensinamentos. Não, Jesus não nos salva pelo seu exemplo, mas Jesus nos salva pela sua morte, porque Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu como sacrifício. Ele nasceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem Ele é, meus irmãos? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu como nosso substituto. Ele carregou no seu próprio corpo os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e Ele deu sua vida por nós. A Bíblia diz que Ele foi ferido, Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, mas a fim de hoje eu e você recebermos o dom da vida eterna. Graças a Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é o único Salvador. Olha, gente, há muitas religiões, vocês sabem disso, há muitos caminhos, muitas crenças, há muitos credos religiosos, mas existe apenas um só caminho, um Salvador, um mediador entre Deus e os homens. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem Jesus é? A verdade e a vida. Veja que Jesus não disse eu sou um caminho, eu sou uma verdade, mas Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Atos capítulo 4 versículo 12, meus irmãos, diz assim: que não há nenhum outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Ou seja, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus perdoa pecados, só Ele pode trazer a você vida abundante, só Ele pode trazer a nós uma vida eterna. E esta vida, meus irmãos, está em Jesus, o Filho de Deus. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para salvar o seu povo, Ele veio para nos reconciliar com Deus, Ele veio para remir-nos dos nossos pecados. E olha, queridos, não há mensagem de Natal, não existe mensagem de Natal sem a proclamação no nome de Jesus. Só Jesus Cristo salva. Jesus é o Salvador da humanidade. Dá um glória a Deus, levante um aplauso poderoso a este Salvador. Ele é o Salvador da humanidade. Só Jesus. Há uma segunda ideia, uma segunda verdade aqui nesse texto, porque o texto diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Mas destaca uma segunda verdade fundamental: Ele é o Cristo. Jesus é o Cristo, o Salvador é o Cristo. Ele é o Messias prometido. Veja que a vinda de Jesus a este mundo, meus irmãos, não foi acidental, não foi por acaso. Jesus não caiu de paraquedas. A vinda de Jesus não foi no improviso, não, mas foi planejada na eternidade e prometida na história. É simples, é só você ver os patriarcas. Eles falavam da vinda do Messias. Os profetas também falavam. As profecias sempre apontavam para a vida de Jesus. Se você for ver o Velho Testamento, avaliar o Velho Testamento, você vai perceber que todo o Velho Testamento foi apenas uma preparação para a vinda de Jesus. Apenas uma preparação. Todos os ritos judaicos, todos os cerimoniais realizados tanto no tabernáculo como no templo, eram apenas, se eu posso dizer assim, sombras de Cristo e do seu sacrifício perfeito. E aí então, quando Jesus veio a este mundo, tudo isso se concretizou e se realizou nele. Então, meus irmãos, o Messias é o centro da eternidade. O Messias, Jesus, é o centro da Bíblia. Ele é o centro da história. Ele é a figura central dos decretos de Deus. Ele é a figura central da igreja. Ele é a figura central no céu. Aleluia! Tudo é dele. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Ele é o alfa e ele é o ômega da redenção. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem sempre para Jesus. Todas as coisas nele subsistem. Glória a Deus. Porque Ele é o Cristo. Quem Ele é? Ele é o Cristo. Ele é o desejado das nações. Ele é o prometido de Deus. Ele é o profeta. Ele é o rei. Ele é o sacerdote. Ele é a mensagem. Ele é o mensageiro. Ele é o sacrifício, mas Ele também é o sacerdote. Enfim, Ele é aquele que veio a este mundo para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para dar a mim e a você uma vida abundante e a vida eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Seu aplauso está muito fraco. Acho que pode ser melhor do que isso. É Ele. Glória a Deus. Ele é a consumação da esperança do povo de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é o ungido. Ele é aquele que veio buscar aquele que está perdido. Ele é Jesus, Ele é o Cristo. Então olha só, são 3 verdades fundamentais que a gente encontra nesse texto. Qual é a primeira verdade, irmãos? Que Jesus é o Salvador. Mas Jesus também Ele é o Cristo. Mas na continuação do texto também diz que nasceu o Salvador, o Cristo, e que mais? E o Senhor. Essa é uma outra verdade importante para a gente pensar. Porque Jesus é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, mas também Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, irmãos, o Senhor dos Senhores. O que é que diz o cântico lá? Tu és santo, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou,
o príncipe da paz que ressuscitou. O que mais que diz? Venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Salvador, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Mas olha que interessante, irmãos, porque a época de Jesus, nos tempos de Jesus, era a época dos Césares. Os Césares, eles se julgavam verdadeiros deuses. Eles achavam que eles eram dono das pessoas. Eles eram verdadeiros tiranos. Esse é o ambiente que Jesus nasceu. E é justamente nesse ambiente de tirania que Jesus nasce, que Jesus é anunciado não como um Senhor, mas Jesus é anunciado como o Senhor. Agora você imagina, é por isso que queriam matá-lo. Porque ele não é anunciado como um, como mais um, mas como o Senhor. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus recebeu o nome que está sobre todo nome, o qual todo joelho precisa se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta noite todo joelho, irmãos, precisa se dobrar diante do Rei dos Reis, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua precisa confessar que Ele é o Senhor. Acho que você pelo menos pode confessar com a tua boca dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Está muito fraco isso, irmão. Você precisa falar com mais empolgação. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é Ele quem governa o universo, que dirige as nações, que reina sobre o seu povo. É Ele quem tem toda a autoridade, lá no céu, na terra. Todos os poderes do universo estão debaixo do seu controle, debaixo do seu governo. Ele está sentado no trono, e Ele tem o livro da história em suas mãos. Nele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Veja que os grandes líderes do passado, os faraós, os Césares, os ditadores da história, todos, irmãos, sem exceção, um dia vão se curvar diante de Jesus e vão confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, não vai escapar ninguém. Um dia todos vão se curvar diante do Rei dos Reis e dizer que Ele é o Senhor. Sabe por quê? Porque a verdade é que Jesus foi exaltado como um Rei supremo, como um Senhor absoluto de tudo, de todos e de todo o universo. Aleluia. Ele é maior que os reis mais poderosos deste mundo. Ele é muito maior. Ele é o soberano do universo, e diante dele todos os reis precisam se curvar. Diante dele, aos pés de Jesus, todos precisam depositar honras, as suas coroas. E nós precisamos, queridos, nesta noite conhecer este Jesus, o Jesus do Natal, porque Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Cristo, Ele é o Messias de Deus, Ele é o Senhor do universo, e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que ainda hoje você pode se curvar diante dele e recebê-lo como o seu Salvador pessoal, como um mensageiro enviado de Deus e como o Senhor da sua vida. Ainda hoje você pode fazer isso. Amém? Mas eu queria caminhar para um final fazendo 5 declarações poderosas com vocês. Poderosas. Olha essas declarações que eu quero fazer com vocês antes dessas perguntas. Olha só. Primeira declaração que eu quero pensar com vocês: que muito mais do que se lembrar nessa data de um velhinho, barba branca, roupa vermelha, que distribui presentes, sabe, queridos, nós devemos nos lembrar de um homem que esteve entre nós há mais de 2000 anos e viveu apenas 33 anos aqui nessa terra, e ele morreu na cruz, e ele disse: está consumado. E quando ele disse isso, ele deu o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação eterna e a vida eterna com Jesus. Aleluia.
Esse é o maior presente, mais do que o Papai Noel. A segunda declaração que eu quero fazer a vocês é que muito mais do que nós enfeitarmos as nossas casas, os nossos carros, as cidades, né, com as luzes piscando, como eu disse, nos ônibus, está bonito mesmo, né? Vocês viram não, os ônibus da cidade? Ficou interessante, mas muito mais do que isso, é sabermos, sabe o quê? Que tipo de luz nós temos dentro de nós. Porque quando Jesus esteve entre nós, Ele disse que nós deveríamos ser a luz deste mundo. Somos o sal da terra, mas também somos o quê, irmãos? A luz deste mundo. Pense nisso. Olha uma outra declaração que eu quero fazer a vocês. Mais do que ser apenas, na época de Natal, um momento de uma reunião familiar, confraternização, de um sentimento bom, de um sentimento de amor, deveria ser sim um momento para a gente pensar um pouco se isso não deveria acontecer não só apenas num dia, no final do ano, mas todos os dias da nossa vida. 365 dias, pense nisso. Quero fazer uma outra declaração. Quarto, mais do que ser uma época em que nós enfeitamos as nossas árvores, as árvores natalinas, deveria ser sim um tempo para a gente parar um pouco, para a gente refletir um pouco e a gente pensar se realmente nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, o qual o agricultor é Deus. Pense nisso também. Reflita nisso nessa noite. E a quinta declaração que eu quero fazer a você é a seguinte: mais do que um tempo de ceias de Natal, de enchermos a barriga, comermos bem, comermos e bebermos, mais do que isso, queridos, deveríamos saber se realmente nós estamos dispostos a comer o pão que Jesus comeu e beber a água que Ele bebeu. Será? Pense nisso. Mas eu quero dizer para vocês aqui, para a gente encerrar esse nosso pensamento, nós vamos orar juntos. Eu quero dizer que o conteúdo do Natal é a salvação. Glória a Deus. O espírito do Natal é a entrega. O espírito do Natal é a doação. É Deus se fazendo homem. É o rico se fazendo pobre. É o Senhor se fazendo servo. Natal é dádiva de amor. Natal não se limita a mim, a nós aqui, a este grupo. Natal é para todos, porque o Natal é Jesus. É Jesus. Queridos, Jesus é o dono do Natal. Ele é o sentido do Natal, a razão do Natal. Sem Jesus, Natal sem Jesus é uma festa qualquer, vira balada. Natal sem Jesus vira uma festa pagã. Vocês sabem disso. Natal sem Jesus vira uma festa de comes e bebes, uma festa gastronômica. Natal sem Jesus é apenas compras, um mercantilismo barato, de a gente sair e ficar no shopping. Acho que vocês têm acompanhado, não sei quantos fizeram isso, mas é uma loucura perto do Natal a gente ir para o shopping, não é? As pessoas consomem muito. Então Natal sem Jesus é apenas compras, é um mercantilismo barato, vazio. O Natal, queridos, como diz o texto, é boas novas de grande alegria e de salvação para todo o povo. Isso é Natal. Isso é Natal. E olha, agora mesmo, você nesta noite pode descobrir essa maior e essa melhor notícia, que é o Natal de Cristo, que é Jesus, o Salvador, o Cristo e o Senhor. E eu pergunto para você aqui, você pode me acompanhar na tela: há lugar na sua vida para o Jesus do Natal? Pense nisso. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Há lugar na sua vida para o Jesus do Natal? Você já conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Você conhece a Jesus como aquele que um dia entrou na sua vida, na sua família, na sua história e trouxe mudança e transformação? Você já entregou a sua vida para Jesus, para Ele? Você já recebeu dele o perdão dos seus pecados e a vida eterna? Você já recebeu? Hoje mesmo você pode experimentar este milagre de Deus na sua vida, porque isso não é obra de homens, mas é obra do Senhor. Lembre-se, guarde o que eu vou dizer para finalizarmos aqui. Natal
é muito mais do que troca de presentes. Natal é muito mais do que uma mesa farta de boas comidas. Natal tem um nome, e esse nome faz toda a diferença. Natal é Jesus, é Cristo em vós, a esperança da glória.